Em 2014, o Barcelona vivia um dos momentos mais difíceis da sua história recente. Eliminado da Champions League, derrotado na Copa do Rei e apenas segundo colocado na La Liga. O time parecia estar em declínio. Mas apenas um ano depois, esse mesmo clube conquistaria a tríplice coroa, vencendo tudo: Champions, Copa do Rei e La Liga. E isso só foi possível porque nasceu um dos trios mais letais da história do futebol: Messi, Suárez e Neymar. Tudo começou em 2013, quando Lionel Messi carregava praticamente sozinho o peso de um Barcelona em declínio coletivo. Naquela temporada, o argentino alcançou a impressionante marca de 60 gols, um feito que escancarava sua genialidade e sua capacidade de decidir jogos sozinho. No entanto, quando olhávamos para o restante do elenco, a diferença era gritante. O segundo artilheiro do time era David Villa, com apenas 16 gols. Apesar da conquista da La Liga, o Barça foi humilhado pelo Bayern de Munique nas semifinais da Champions League, sendo atropelado com um agregado de 7-0. Ficava evidente para todos: depender exclusivamente de Messi não era sustentável. O time precisava de algo novo, precisava de um parceiro capaz de dividir o protagonismo. E essa solução viria, de forma quase inevitável, do Brasil. Neymar era o nome da vez. Ainda muito jovem, com apenas 22 anos, já havia se tornado uma lenda no Santos, acumulando mais de 200 participações diretas em gols entre tentos marcados e assistências. Seu estilo ousado, habilidoso e carismático encantava o mundo, e já se falava nele como o próximo grande fenômeno do futebol. O Barcelona não hesitou. Em 2013, desembolsou 57 milhões de euros para levá-lo ao Camp Nou. A expectativa era imensa, afinal, Neymar tinha tudo para ser a nova cara do futebol mundial. Sua chegada representava a esperança de aliviar o peso que Messi carregava nos ombros e de preparar o clube para uma nova era de conquistas. Mas a primeira temporada de Neymar em Barcelona foi mais de adaptação do que de explosão. Ele mostrava lampejos de genialidade, mas o time como um todo parecia desajustado. Messi sofreu com algumas lesões, o Barcelona perdeu a Copa do Rei para o Real Madrid, foi eliminado da Champions pelo Atlético de Madrid e, para piorar, deixou escapar a La Liga na última rodada. O brilho individual ainda estava presente, mas algo no coletivo claramente não funcionava. Era como se a chegada de Neymar tivesse sido apenas o primeiro passo, mas o time ainda buscava sua verdadeira identidade. A resposta definitiva viria em 2014. Naquele julho, o Barcelona apostou alto ao trazer de volta ao clube Luís Henrique como treinador, e logo em seguida tomou uma decisão ousada: contratar Luís Suárez. O uruguaio vinha de uma temporada absurda no Liverpool, marcando gols de todas as formas, mas sua imagem estava manchada pela famosa mordida em Chiellini durante a Copa do Mundo. Suspenso por 4 meses, gerava dúvidas sobre sua disciplina e sobre o investimento pesado de 75 milhões de libras. Ainda assim, a diretoria acreditava que ele era a peça que faltava. E quando sua suspensão terminou, o quebra-cabeça se completou. Messi, Neymar e Suárez estavam juntos. No início, no entanto, nada foi simples. O trio parecia fora de sintonia. O Barcelona perdeu o primeiro clássico para o Real Madrid e deixou escapar pontos importantes. A imprensa criticava Luís Henrique e colocava em dúvida a viabilidade daquele ataque. Mas, aos poucos, algo mágico começou a acontecer. Messi passou a atuar mais pela direita, Neymar pela esquerda e Suárez assumiu a função de centroavante. Os três começaram a se entender não apenas como companheiros de time, mas como cúmplices dentro de campo. Foi nesse momento que nasceu o MSN, um trio que mudaria para sempre a forma como se via o ataque do Barcelona. Eliminou o Manchester City sem dificuldades, passou pelo PSG com autoridade e chegou ao confronto contra o Bayern de Munique nas semifinais da Champions. E foi ali que um dos momentos mais icônicos aconteceu. Messi driblou Boateng de forma humilhante e deixou Neuer sem reação. O Barcelona venceu e carimbou o passaporte para a final contra a Juventus. No jogo decisivo, Messi, Neymar e Suárez marcaram e garantiram a tríplice coroa, conquistando La Liga, Copa do Rei e Champions League. A temporada terminou com incríveis 122 gols marcados apenas pelos três, um recorde absoluto para um trio ofensivo. E o MSN não pararia por aí. No ano seguinte, a química estava ainda mais afiada. Messi continuava brilhante, Neymar se consolidava como estrela mundial e Suárez viveu uma temporada monstruosa, marcando 59 gols e conquistando a chuteira de ouro europeia. No total, os três superaram até mesmo o próprio recorde anterior, chegando a 130 gols em uma só temporada. Messi conquistou sua 5ª bola de ouro e o Barcelona parecia intocável. O trio havia elevado o nível do futebol ofensivo a um patamar raramente visto na história do esporte. Mas nem mesmo os contos de fadas duram para sempre. Em 2017, começaram a aparecer as primeiras rachaduras. Apesar da histórica remontada contra o PSG, o inesquecível 6-1 no Camp Nou, liderado por um inspirado Neymar, o time caiu diante da Juventus na fase seguinte da Champions. O brilho já não parecia tão intenso, e os rumores sobre insatisfação interna começaram a crescer. Neymar, apesar de feliz em campo, sentia que jamais teria chance de ser o protagonista absoluto enquanto jogasse ao lado de Messi.
A situação se agravou até que, no dia 3 de agosto de 2017, o choque foi inevitável. O Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, quebrando todos os recordes e transformando Neymar na transferência mais cara da história do futebol. A saída do brasileiro marcou o fim do MSN e deixou a torcida do Barcelona em estado de incredulidade. Era como se uma era inteira tivesse chegado ao fim de forma abrupta, sem que o mundo estivesse pronto para isso. O tempo passou e hoje a realidade é bem diferente. Neymar seguiu sua carreira, agora no futebol árabe, distante do cenário europeu. Messi e Suárez, por sua vez, se reencontraram no Inter Miami, já em fase mais tranquila de suas carreiras, desfrutando do jogo em outro ritmo e em outro contexto. O auge já havia ficado para trás, mas as memórias permanecem vivas na mente de todos que testemunharam aquela época. O legado do MSN vai além dos números e títulos. O trio mudou a forma como se pensava o futebol ofensivo na Europa. Não era apenas sobre empilhar atacantes de elite, mas sobre encontrar uma química quase perfeita entre eles. Messi, já consolidado como o melhor do mundo, reinventou-se jogando mais recuado pela direita, abrindo espaço para Neymar e Suárez brilharem. Neymar, jovem, explosivo e criativo, trouxe a irreverência e a ousadia brasileira, enquanto Suárez, com sua raça e instinto assassino, completava o quebra-cabeça com gols decisivos. Juntos, eles mostraram que o coletivo podia potencializar ainda mais o talento individual, e que nenhum adversário, por mais organizado que fosse, conseguia conter aquela força avassaladora. Além disso, a forma como o MSN marcou época influenciou até mesmo a rivalidade com o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que vivia o auge no clube merengue, se via diante de um Barcelona que, quando encaixado, parecia inquebrável. O embate entre Messi e Cristiano ganhou ainda mais intensidade porque o argentino não estava mais sozinho. Ele tinha ao seu lado dois dos melhores jogadores do mundo, o que elevava o nível dos clássicos espanhóis a batalhas históricas, que até hoje os torcedores lembram como os maiores espetáculos do futebol moderno. Cada encontro entre Barça e Real parecia uma final antecipada, e os craques do MSN eram protagonistas absolutos desses capítulos. O impacto do MSN também foi comercial e cultural. As redes sociais e a internet já estavam em pleno crescimento, e cada jogada do trio viralizava no mundo inteiro em questão de minutos. Crianças imitavam os dribles de Neymar, jovens tentavam repetir os gols de Messi e fãs se inspiravam na garra de Suárez. O Barcelona tornou-se não apenas um time vitorioso, mas também um espetáculo global, um produto consumido por milhões de pessoas. As camisas com o nome dos três batiam recordes de venda, e o Camp Nou era um palco onde o show estava praticamente garantido. O MSN transformou o Barcelona em uma máquina de entretenimento, não só em conquistas esportivas, mas em influência mundial. Hoje, olhando para trás, é impossível não pensar em como o futebol seria diferente se aquele trio tivesse durado mais tempo. Muitos acreditam que, caso Neymar tivesse ficado, o Barcelona teria conquistado mais Champions, talvez rivalizando ainda mais diretamente com a hegemonia do Real Madrid nos anos seguintes. Mas, ao mesmo tempo, o fato de o MSN ter durado apenas 3 temporadas aumenta ainda mais o mito em torno dele. Foi um período curto, intenso, arrebatador, que deixou uma marca eterna. O futebol vive de momentos, e o MSN foi um daqueles raros fenômenos que surgem para redefinir o jogo e permanecer para sempre na memória de quem viu.